Você tem fé? Sim? Não? Mais ou menos? Eu tenho certeza que se você não tem fé, você gostaria de ter. E se você já tem fé, você gostaria de aumentar a sua fé. E nesse vídeo eu quero falar um pouco de como você pode conseguir fazer isso. Como podemos conseguir aumentar a nossa fé. Você sabia que fé é uma decisão? Sim, é uma decisão. E como tudo na vida precisa da nossa decisão, a fé também. Se você é uma pessoa que tem dificuldades para tomar decisões na sua vida, aí pode estar a resposta que você está buscando do porquê a sua fé está pouca ou porquê a sua fé quase que não existe. Vamos falar um pouco sobre isso? Oi gente, aqui é a Grace do canal Viva com Fé e hoje trazendo uma pergunta importantíssima, um assunto super importante: como aumentar a minha fé? Quem é que não quer, quem é que não gostaria de ter um pouco mais de fé, não é verdade? Bom, como eu disse no início, fé está andando de mãos dadas com as tomadas de decisões. Fé é uma decisão, é uma escolha. Começa por nossa decisão, por nossa escolha. Pessoas que têm muita dificuldade para tomar decisões costumam tomar dois caminhos diferentes. Ou elas não decidem nada, já que eu não consigo decidir, eu me abstenho, e não decidir nada já é uma decisão, porque eu decido não decidir nada. Ou então, já que eu não consigo decidir nada, eu deixo que os outros decidam a minha vida. Bom, qualquer uma que seja a situação em que você se encontra ou que você frequentemente se encontra quando tem dificuldade para tomar decisão, eu queria te dizer que isso não agrada a Deus. Porque Deus deu pra gente todas as condições do mundo para que a gente possa decidir sobre todas as questões da nossa vida. Ele já te deu inteligência, ele já te deu consciência, já te deu vontade. Ele te deu o que você precisa para tomar as decisões da sua vida. Todas as vezes que você delega isso para os outros, você está dizendo para Deus: olha, isso que você me deu não me serve, vou dar para o outro. Ou todas as vezes que você deixa de tomar decisões e se abstém, você está dizendo: então, esses dons, esses talentos que você me deu, essa inteligência, todas as condições para decidir, eu abro mão. Então você está desdenhando, desvalorizando um dom precioso que Deus te deu. Isso não tem como agradar a Ele. Se Ele te deu condições de decidir, é porque Ele quer que você decida. Se você parar para pensar na nossa vida, tudo depende da nossa decisão, tudo depende da nossa escolha. Nós decidimos das pequenas às grandes coisas. Desde que o que vamos comer, o que vamos vestir, os lugares que vamos frequentar, com quem vamos nos relacionar, o que vamos estudar, o que vou assistir, o que eu vou ler, quem eu vou ouvir. Eu decido quem eu vou amar, com quem eu me relaciono e de que forma eu me relaciono. Eu também decido em quem ou no que eu vou confiar, ou em quem eu vou acreditar, ou no que eu vou querer acreditar. Porque acreditar, eu também decido no que eu quero acreditar. Não é verdade? Tudo são escolhas na nossa vida. Pode ser que você não esteja conseguindo realizar aquilo que você se propôs a fazer, né? Eu decidi fazer isso, mas eu ainda não estou conseguindo, né? Então, por exemplo, eu decidi perdoar alguém, mas eu ainda não estou conseguindo. Mas perceba que para que você consiga, você primeiro precisa decidir. Com a fé é a mesma coisa. Para que eu consiga ter fé, eu primeiro preciso decidir ter fé, né? Isso já é o primeiro passo. Então, vamos olhar aqui a frase: querer é poder. Todo mundo conhece essa frase, certo? Vamos analisar qual é o verbo que vem primeiro: querer ou poder? Querer. Então, para que você possa, para que você consiga realizar, você primeiro precisa ter desejado isto.
com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua liberdade, com toda a tua autonomia. O seu sim de livre e espontânea vontade. E eu quero fazer isso, não porque ninguém me obriga, não porque ninguém me pede, é porque eu decidi e eu escolhi ser essa pessoa. Eu decidi e eu escolhi que vou viver dessa maneira. Esse é o primeiro passo. Então, vamos lá, vamos continuar. Como eu faço para aumentar a minha fé? Antes de prosseguir, eu lembrei de uma coisa muito importante. Muitas pessoas dizem o seguinte: eu não consigo me decidir, eu tenho dificuldade de tomar decisão porque eu nunca tenho certeza de nada. Ou porque eu não entendo tudo sobre esse assunto. Então, como eu não entendo direito, eu fico perdida, eu não me posiciono, eu prefiro me omitir. Ah, mas já que eu não tenho certeza que é isso que eu quero, então eu acabo não fazendo, porque na dúvida, né? E o que eu queria era que você pensasse nisso de uma outra forma. Pensa o seguinte: nós nunca vamos entender tudo sobre coisa alguma. Por mais especialista que a gente seja em algum assunto, a gente não entende tudo sobre aquilo. Nós também nunca vamos conseguir ter certeza absoluta de nada nessa vida. Mas pense que para que a gente decida, nós não precisamos saber tudo sobre um assunto. Para que você se posicione, você não precisa saber tudo. Então, por exemplo, eu não preciso entender de sistema digestivo para saber que o limão me dá azia. Eu não preciso entender de eletricidade para saber que se eu colocar o dedo na tomada eu vou tomar um choque. Eu não preciso ser médica, entender de doenças para saber quando eu estou doente ou para perceber quando o outro está doente. Eu percebo isso e saber que o outro está doente, que eu estou doente, que preciso de ajuda já é suficiente. Eu não preciso entender tudo sobre isso. Então, vamos separar um pouco a ideia de que para eu decidir, eu primeiro preciso ter certeza, total entendimento. Há muitas pessoas que creem e têm fé e sabem muito pouco. Em contrapartida, há grandes teólogos que sabem tudo, ou quase tudo, sobre alguma coisa, ou sobre Deus, e eles têm muitas dúvidas e eles não conseguem crer. Mesmo sabendo muito, não conseguem crer. E outras pessoas creem muito mesmo sem saber nada. Gente, eu mesma conheci muitas pessoas que diziam não ter fé, mas me ensinaram muito sobre o que é ter fé. E conheci pessoas que ensinavam muitos outros sobre o que é ter fé, mas viviam sem fé nenhuma. Então vamos desassociar essas duas ideias, vamos começar a pensar com mais clareza sobre as nossas respostas. Cada um de nós absorve as experiências do mundo de uma forma diferente. Alguns são mais emotivos, outros são mais racionais, uns precisam entender primeiro para depois crer, outros precisam ter aquela emoção para depois entender. Algumas pessoas vão crer para entender, outras vão entender primeiro para depois crer. E tudo bem, porque a fé, gente, a fé, ela é uma força extraordinária que surge quando a gente consegue alinhar o nosso entendimento com a nossa emoção. Ou seja, quando o meu pensamento está conversando com a minha emoção, quando os dois falam a mesma língua, uma força extraordinária nasce dentro de nós. Isso ganha um potencial. E essa força vem, nasce dentro e se externaliza. Porque a fé não é algo que existe só dentro de nós, ou pelo menos não deveria ser algo que existe só dentro de nós. A fé é algo que nos move para fora, nos leva a uma ação. Portanto, a fé, ela precisa existir para ser externalizada. Não é você que diz, eu tenho fé. É quando o outro olha para você e percebe, você tem fé. Será que a sua fé está chegando, impactando o outro está percebendo isso? Porque ter fé só para você mesma, como algo interior, só seu, lá no seu tricô, não vai resolver muito. Ela é uma fé morna, é uma fé sem ação. A fé precisa reverberar, precisa ser externalizada. E como eu faço isso? Segredo, um segredo lindo, lindo, maravilhoso, eu já contei. Alinhando o seu pensamento
com a sua emoção. Nós somos o resultado de todas as crenças que nós tivemos ao longo da vida. Desde que a gente é criança, nós fomos juntando crenças. Que são crenças? São pensamentos, frases soltas que a gente vai internalizando desde a nossa infância. Então, quando você era pequeno, você ouviu alguém falando uma coisa e você pegou o bonde andando e ficou com aquela frase final na sua cabeça, depois você foi para outro lugar, chegou atrasado, sentou na janelinha, quis dar tchau, pegou um outro recorte, depois você ouviu uma fala fora de contexto e você foi juntando essas peças que você foi catando ao longo da vida e foi formando o seu sistema de crenças, né? Quando você é adulto, você olha para aquilo e fala, meu Deus, isso está parecendo uma colcha de retalhos. Um recorte aqui, uma coisa desconexa ali, uma coisa que caiu de paraquedas ali, é isso que eu ouvi aqui, essa conversa que eu peguei pela metade, eu só lembro dessa frase, só isso que me marcou. E quando você percebe, a sua vida é uma grande incoerência. Colcha de retalhos, nenhum pedacinho tá ornando com nenhum outro, nada tá coerente com nada, são coisas desconexas, são coisas que não harmonizam, que não conversam, e isso causa o que dentro da gente? Uma grande confusão. Uma grande confusão, uma grande guerra entre o nosso racional e o nosso emocional. Enquanto essa briga interior de razão e emoção estiver existindo dentro da gente, nossa vida vai ser desequilibrada, desarmonizada. E qual é o resultado disso? Porque há muitas pessoas que podem dizer assim, mas que lindo uma coxa de retalhos. Pode ser lindo. Mas para que serve uma coxa de retalhos? O que isso faz na sua vida? Ela limita a tua fé. Porque você é tão incoerente, você é tão incongruente, que você não consegue se achar em lugar nenhum, você não consegue se posicionar e você perde a chance de ter essa força que vem com a fé, mas essa força vem com a coerência. E eu digo mais, hoje estamos vivendo um tempo em que há muitas igrejas, muitas religiões, todas lotadas, cada dia mais igrejas, cada dia mais religiões, cada dia mais nomes diferentes, e em contrapartida, cada dia pessoas com menos fé. Nós não encontramos pessoas com fé. Por quê? Principalmente os jovens, se vocês observam, eles chegam para a igreja, eles olham o discurso da liderança, eles olham o discurso de quem está aconselhando eles observam, escutam tudo e eles vão lá na tua vida conferir se aquilo que você está falando, você está cumprindo. Quero ver na prática como isso funciona. E aí o que eles se deparam? Com a sua coxa de retalhos, com a sua incoerência, com a sua incongruência. Isso faz o quê? Faz com que a gente perca os nossos jovens, faça com que eles vão embora, porque eles estão procurando algo que faça sentido para eles, não encontram, acabam indo embora, a gente perde autoridade, perde liderança, perde vidas, perde os jovens. A fé surge dessa coerência. Eu tô falando isso com conhecimento de causa. Eu sempre tive religião, sempre frequentei a igreja, sempre fui praticante, sempre achei que eu tinha fé. Lá depois dos 35, depois dos 35 anos eu descobri que eu não tinha fé nenhuma. Embora eu tivesse religião e a praticasse, eu não tinha fé nenhuma. Isso foi um baque para mim. Mas eu consegui perceber que a minha falta de fé estava diretamente relacionada às crenças que eu carregava dentro de mim. Precisei olhar para cada uma delas, identificá-las e ressignificá-las. Fazer cada frase mudar. Por que eu estou pensando assim? Por que eu penso de um jeito e sinto de outro? Né? O que está incoerente dentro de mim? E harmonizar. E até hoje, estamos lá, passo a passo no miudinho. Até hoje, obviamente, existem incoerências dentro de mim. Mas perceber o quanto essas incoerências limitam a nossa fé, essa é a chave para você conseguir trabalhar a sua fé e aumentá-la cada dia, porque a fé não surge do nada. Ela vai sendo trabalhada, ela vai ser aumentada, e você pode sim fazer a sua parte nisso. Bom, eu, como boa professora que sou,
separei em 5 passos rápidos de como a gente pode aumentar a nossa fé. Já falei de todos eles, mas para sistematizar e deixar a coisa um pouco mais didática e de fácil compreensão, eu vou colocá-los em 5 passos. Mas antes que eu te dê esses 5 passos, eu quero dizer que se você está gostando, está curtindo, quero pedir para que você, por favor, deixe o seu like aqui, para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Se você é novo, se inscreve, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu preciso do seu sim, abraça essa causa também, espalhe essa mensagem para os outros. Se você também é uma pessoa que quer ver as pessoas vivendo com mais fé, né? Religião é importante? É, mas a fé é muito mais. Então, por uma vida com mais fé, por uma vida com mais coerência, com mais amor, por um evangelho mais vivido do que pregado. Vamos lá? Deixa o seu joia, espalha aí nos seus grupos e vem comigo para os 5 passos. O primeiro passo aqui é ter consciência. Sim, pode parecer óbvio, pode parecer até absurdo, mas a gente precisa ter consciência que a gente precisa de fé. Que fé? A fé em Deus. Porque tem muita gente que acha que precisa ter fé em si mesma, que basta ter fé em mim mesma, no meu poder, na minha força, eu posso tudo. Não, eu posso tudo naquele que me fortalece. A minha fé é em Deus, antes de ser em mim mesma. Segundo passo, ter decisão. Nós precisamos decidir, e aqui eu quero que você se lembre que para você tomar uma decisão e um posicionamento, você não precisa entender tudo sobre isso. Eu não preciso entender tudo de algo para me posicionar contra ou a favor, para tomar partido, para saber no que eu quero acreditar e como eu quero organizar e decidir a minha vida. Terceiro passo é a gente sondar os nossos pensamentos e sentimentos. Então vamos lá, você vai olhar para a tua vida e você vai ver quais são as coisas no dia a dia que você percebe que não estão casando, quais são os seus conflitos internos, o que é que você pensa, mas na hora de repente escapa, quarta e você fala uma coisa que você fala, nossa, mas isso não condiz com o que eu penso. Ah, mas você falou, e quando você fala, é a forma que você tem de externalizar a sua emoção, né? Aquela fala sem pensar, aquela coisa que escapa assim, eu nem pensei direito, falei da boca pra fora. Calma, você não falou da boca pra fora. Se você falou aquilo, tá expressando alguma coisa que você tá pensando. Alguma coisa não tá casando com outra. E eu vou dar aqui um exemplo bem gritante mesmo, não se assustem, mas eu vejo isso o tempo todo por aí. A pessoa se diz cristã, certo? Cristianismo baseado na ideia da ressurreição, ok? Aí de repente, do nada, né, na fala espontânea da pessoa, a pessoa tá lá dizendo, acho que meu avô voltou no meu filho, voltou pra família aqui no meu filho. Ah, eu acho que eu devo estar pagando pecados de vidas passadas. Aí você olha e fala, opa, aqui tem uma incoerência. Não estou aqui falando que é certo ou errado, só estou dizendo que aqui existe uma incoerência. Poxa, você está na reencarnação ou você está na ressurreição? Porque são ideias que não casam. Há uma incongruência aí, há uma incoerência. Aonde você se posiciona? Ah, Gres, mas o que tem? Eu acredito um pouco nisso, um pouco naquilo, um pouco daquilo. Ok, se você quer que sua vida continue uma colcha de retalhos, não tem problema. A única coisa que eu vou te dizer é o seguinte, você nunca vai experimentar a força extraordinária da fé. Porque a fé vem quando você alinha as coisas, quando você tem coerência, quando você sabe aonde você edificou a tua vida, sobre qual verdade, sobre o que você escolheu acreditar e decidiu. Quem quer beber de todas as fontes vai acabar sempre perdido e pior, tá sempre com sede. Gente, o quarto passo é quando a fé realmente acontece. Quando ela acontece, quando você vive a sua fé. Não é quando você diz eu tenho, é quando você vive. E quando você sabe que você está vivendo a fé. Quando o outro lá de fora consegue enxergar você vivendo com fé. Porque a fé, ela só é vista pelos outros quando você consegue transformar a sua fé em ação. E aí ela reverbera e impacta a vida dos outros. Né? E você consegue ter esse feedback, você consegue entender que você está sendo um exemplo de uma fé vivida e testemunhada. Bom, mas então, ok, já estou vivendo, testemunhando, o que falta? Qual seria o quinto passo? O quinto passo é o que dá fechamento a todas as coisas. É a bênção, né? Aquele que dá a finalização, o toque final, a cereja do bolo. Gente, existe a nossa parte e existe a parte de Deus. Nada depende só de nós, nada vai depender só dele. Você precisa fazer a sua parte. Então você decidiu,
Você procurou as incoerências da sua vida, você está se organizando, você está vivendo, você está tentando. Quem vai vir te dar forças para viver naquilo que você decidiu, quem vai vir te dar forças para que você continue firme nessa caminhada é Deus. Porque é Ele que completa toda boa obra. Você começou uma boa obra? Deus vai vir e vai completar essa boa obra. Porque afinal de contas, a fé é um dom gratuito de Deus. Então, Ele vir e fechar todas as coisas e dar sentido a todas as coisas e fazer aquilo realmente funcionar, a gente precisa dele. É o toque dele, o toque mais importante, o toque final. Bom, eu espero que com esses 5 passos você consiga perceber o quanto depende de nós sim trabalharmos a nossa fé. Né? Não depende do acaso, não depende, será que Deus me deu fé, por que Deus não me deu? Depende de você ir atrás também, de você se posicionar, de você saber o que você quer para sua vida. Muita luz no seu caminho, muita paz no seu coração. Espero sinceramente ter te ajudado a contribuir com a tua vida e com a vida de todas as pessoas que você vai encaminhar esse vídeo, a viverem com um pouquinho mais de fé, a entenderem o que significa uma vida de fé e como você pode conquistar isso. Até a próxima!